Bom dia a todos novamente, dando prosseguimento à nossa segunda semana de cuidados paliativos do Hospital Universitário da USP, comunidades compassivas, juntos para o cuidados paliativos. Nós temos a grande honra aí de ter 2 filhos nossos nessa casa, que estarão aqui nessa mesa. Os 2 dispensam a apresentação, mas vamos só falar um pouquinho. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela tem graduação em medicina pela USP, especialização em geriatria e gerontologia, pós-graduada em psicologia, intervenções em luto pelo Instituto 4 Estações de Psicologia e formação em cuidados paliativos pelo Instituto Pallium e Universidade de Oxford. Ela é sócia fundadora da Associação Casa do Cuidar, prática ensino em cuidados paliativos do Brasil, de 2007 e Portugal em 2021, diretora executiva da empresa de suporte de reabilitação e cuidados paliativos domiciliares, a Casa Humana. Ela é palestrante de TED, vários deles, autora de livros, vale a pena todos eles. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, Histórias Lindas de Morrer, Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, e Mundo Dentro, Poesia de Sobrevivência. Então, desde 1998, ela trabalha para os cuidados paliativos e defende a necessidade de apoio a pacientes e familiares que enfrentam uma doença que ameaça a continuidade da vida. Desde 2015, ela desenvolve cursos intensivos de conversas sobre a morte para abrir espaços de conversas honestas sobre o tabu do tema. Em 2022, ela participou ativamente das mudanças às diretrizes de ensino da graduação de medicina do Brasil, ajudando a tornar a disciplina de cuidados paliativos obrigatória no ensino médico. Com certeza, ela foi uma das pessoas que moveram aí os cuidados paliativos aqui dentro do Brasil. Nós temos também o Henrique, doutor Henrique Gonçalves Ribeiro, que também é médico graduado nesta casa em medicina e residência em psiquiatria pela Faculdade de Medicina USP, Núcleo de Cuidados Paliativos do HC, da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Sírio-Libanês. Membro da International Psycho-Oncology Society, da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia, da Academia Nacional de Cuidados Paliativos e da Comissão de Espiritualidade e Saúde Mental da Associação Brasileira de Psiquiatria. O doutor Henrique estará à distância, dando a palestra, a fala dele online, e nós temos, então, o privilégio aí de ter a doutora Ana aí, por favor. Ela é da gloriosa turma 75 dessa faculdade. Gloriosa histórica. Esteja super à vontade. Muito obrigada aí por ter achado um tempo na sua agenda. Bom, primeiro sobre protestos, né? Porque o doutor Henrique, eu achei que estava aqui presencial, vai dar uma telinha para nós, né? Mas tudo bem, depois a gente conversa sobre isso. Mas não podia deixar de vir, né? A agenda estava complexa, mas aí, conversando com a Ieda, com a Denise e tal, a gente aperta aqui, muda horário, troca aqui, troca cá, e aí a gente conseguiu. Teve um tempo que eu realmente acreditava que eu mandava na agenda, mas eu acho que agora ela está meio feroz, assim, então está um pouco complexo. Então hoje eu vou precisar, porque eu demorei muito para chegar, então eu já tenho ideia de que eu vou demorar muito para voltar. Aí eu preciso, de fato, ser meio-dia, porque tem paciente a 1. Então, estar aqui para falar sobre as barreiras emocionais que a gente enfrenta para lidar com pessoas que têm uma doença que ameaça a continuidade da vida. E aí eu penso que uma das principais barreiras que a gente vai encontrar é a nossa própria dificuldade de lidar com limites. A gente, até pelo fato da gente construir uma história, uma carreira na área da saúde, a gente tem uma percepção de poder sobre a existência das outras pessoas, que faz com que a gente tenha muita dificuldade de lidar com o não é possível seguir adiante desta forma.
A gente busca muito uma autonomia e uma independência dentro da nossa carreira que faz com que a gente busque todas as alternativas possíveis de aprendizado, de especialização, de pós-graduação. A gente vai fazendo quilômetros de currículo Lattes e vai andando para trás em relação à nossa capacidade de discernir a quem de fato nós servimos. Tem uma teoria, eu acho que eu poderia chamar de teoria, que é a teoria dos valores humanos, de um cara chamado Richard Barrett. E ele fala sobre esses valores numa hierarquia. Eu pensei muito, o que eu faço com 20 minutos? Que era mais ou menos o que eu imaginava que eu ia ter aqui. O que eu faço com 20 minutos para poder trazer uma consciência para as pessoas aqui, que façam com que, assim que termine tudo isso, você vá em busca de aprofundar esses 20 minutos para sempre na sua vida. Aquela coisa assim, não vou ensinar tudo, mas eu talvez possa dar por aqui. Tá tudo nebuloso, estamos todos na selva fechada, mas, por aqui. Os valores que ele descreve são valores hierárquicos, então tem um de baixo para cima, tem uma progressão neste conhecimento, nessa busca de consciência, talvez mais do que conhecimento, é uma consciência disso. Então, o primeiro degrau é sobrevivência. E aí, se a gente for falar do profissional de saúde, a gente está lidando com sobrevivência desde a época que a gente está prestando vestibular, especialmente quem fez medicina. Então, você está na busca de sobrevivência básica, comer, dormir, ter um lugar para morar, estudar, ter recurso para poder estudar. Sobrevivência é algo básico para que a gente possa chegar no outro nível, que é o nível de relacionamentos. Os relacionamentos não são o nosso objetivo de vida, embora muito do que a gente perde de sono durante a noite esteja relacionado com fracassos ou dificuldades dos relacionamentos nossos no dia a dia. Mas aí, toda vez que você perde uma noite de sono por conta disso, você tem que se lembrar que você está na parte básica da vida quando você está muito preocupado com isso. Então, a construção de relacionamentos é um grande desafio para a gente. Então, a gente fica na ilusão, vamos fazer equipe, vamos fazer equipe, vamos fazer equipe. Vocês querem também equipe, não querem? Então, todo mundo quer trabalhar em equipe? Beleza. A gente monta equipe, não é difícil montar equipe. Começar é muito tranquilo. As pessoas estão sensibilizadas, elas querem partilhar conhecimento, elas querem melhorar o desempenho delas junto com os pacientes, elas querem resultados bons, elas querem muito ouvir um muito obrigada. E aí você começa a trabalhar em equipe. Você é contratado num espaço pela sua competência e sai pelo comportamento. Como é que a gente sai pelo comportamento? Por dificuldade de relacionamento. Então, não tem nada que te sustente, nem um salário alto sustenta, se você estiver infeliz nas trocas com os seus pares. Porque as trocas com os ímpares, a gente já está meio que sabendo o que vai acontecer. Porque a gente tem os pares e os ímpares. E os pares, quando eles começam a competir entre si, aí você começa a ter muita dificuldade. E isso interfere, inclusive, na sua sobrevivência. Porque você perde o sono. Lembra que você precisa dormir como sobrevivência? Aí você perde o sono, você não come direito, você come demais, você come de menos. E os relacionamentos dentro de uma equipe, eles vão sendo cada vez mais desafiadores à medida que a equipe amadurece. Então, o difícil, gente, não é fazer equipe ou começar um trabalho em equipe, é sustentar um trabalho em equipe, sem que exista um desgaste ou uma percepção de cada membro como, já conheço essa história. A pessoa começa a falar, você nem presta atenção, porque na sua cabeça você fala, eu já sei o que a doutora Ana vai dizer. Eu já sei o que a Ieda vai dizer. Então, eu nem presto atenção porque eu só estou interessada em ouvir a minha própria voz e a minha opinião. Sabe aquele papo assim, eu queria levantar a mão só para reforçar? Não, você não precisa reforçar nada.
toda vez que você levantar a mão só para reforçar, é porque você olha para a pessoa que disse e acha que ela é incapaz de construir algum dado de mudança, de transformação nas pessoas que escutaram. Aí você tem que levantar a mão e falar assim, eu queria reforçar, eu queria complementar. Não complemente. Você pode levantar a mão e falar assim, na minha percepção, as coisas acontecem assim, assim, assim. Você ajuda todo mundo a caminhar um passo a mais, sem precisar dizer, olhe, estou eu que estou guiando. Tipo, sabe aquelas moças que fica com chefe de excursão? Que fica assim, todos aqui, prestando aqui. Não, a gente não precisa de um líder de equipe tipo chefe de excursão. As pessoas têm um próprio caminho e elas podem andar juntas e chegarem mais longe. Sozinha, a gente chega rápido, mas junto a gente vai mais longe. Por que a gente vai mais longe? Porque a gente não precisa saber tudo. Então, os relacionamentos, eu vejo que são construções de persistência, tipo orquestra, sabe? O cara que toca bumbo, ele não fica bravo porque ele só entra de vez em quando na partitura. Ele é o cara que toca a percussão, que marca um determinado espaço dentro da música. O cara que é solo violonista, ele não pode ser odiado ou invejado pelos violinistas que estão acompanhando ele. Porque o violinista que está acompanhando favorece o som do solo daquele violino. Então, se cada um de nós, como membro da equipe, é capaz de conduzir uma parte dessa partitura, por que a necessidade de ter solo para todo mundo? Vai ficar uma apresentação insuportável. Quem é que vai numa orquestra e quer um solo de cada um dos integrantes? Me diz. Alguém? Mas se não tiver quem conduz isso de fundo, a música não acontece. Não existe sucesso numa orquestra se todo mundo quiser protagonismo. Você tem que ter o protagonismo do seu espaço. Ninguém te substitui naquilo que você sabe fazer. E o que você sabe fazer é tão importante quanto o trabalho do maestro. E o trabalho do maestro não é tocar todos os instrumentos e corrigir cada um na sua técnica. Ele tem que ter a segurança que a técnica todo mundo sabe. Ele não tem que explicar como que a psicóloga vai trabalhar, como é que o médico vai trabalhar, como é que o assistente social vai trabalhar, como qualquer membro da equipe vai trabalhar. Existe um maestro que organiza os tempos de ação de cada um. E como eu disse, o cara que toca bumbo, ele toca de vez em quando. E ele não é menos importante do que o solista. Aí a gente entende por que a próxima etapa de valores chama-se autoestima. Autoestima significa o que você sabe sobre si mesmo e valoriza. Não é o que o extra-estima deu. Não é o seu chefe que falou, você é muito esperto, e você se acha esperto. Você constrói uma percepção de si e percebe o quanto isso tem valor na sua vida, na vida das pessoas que estão à sua volta e nos seus pares. Então, se o seu chefe diz para você que você é ruim, talvez o seu chefe esteja mal informado. É isso. Talvez a forma como você expressa o seu conhecimento não promove a percepção da sua chefia ou dos seus colegas acerca da qualidade daquilo que você sabe fazer tão bem. Se você precisa que alguém diga como fazer, quando fazer e de que jeito fazer, você não tem autoestima. Então, você precisa construir isso. E a autoestima a gente não constrói no trabalho. A gente constrói dentro de nós. No melhor dos sucessos na terapia. Por isso que um bom profissional de saúde não pode ser uma pessoa que acha que não precisa de terapia. Porque se ele se acha, ele já está perdido. Aí não tem jeito. Então, todos nós precisamos de terapia. Todo mundo precisa. Então, a autoestima você constrói nesse espaço. Você não constrói autoestima quando você vai cuidar do doente e ele fala que você é ótimo. Não é assim que a gente constrói autoestima. E a gente não constrói autoestima para se tornar arrogante, porque o próximo valor
é de aprendizado contínuo. Aprendizado contínuo precisa de humildade. E humildade não é se humilhar. Humildade é você olhar e saber que você pode aprender mais. Você pode aprender diferente. Você pode aprender com o paciente sobre ele mesmo. Porque a gente fica especialista em doenças, mas a dona Maria Joana, que vocês vão atender hoje à tarde, vocês não são especialistas nela, vocês não fazem ideia de quem ela seja. Então, vocês têm que aprender a ouvir. Para ouvir, você tem que pensar que você não sabe. Tem estudos que mostram que o médico interrompe o paciente em 14 segundos de fala. Eu tenho certeza que se eles fizessem esse estudo para todos os profissionais de saúde, ia ser 14 segundos ou menos. Ah, mas a psicologia não interrompe. Não me enrola. Você interrompe na sua cabeça. O paciente começou a falar e você já começa com conversa paralela na sua cabeça. Eu sou do tempo da conversa paralela. Não sei se agora é só o WhatsApp, né? Então, conversas paralelas são os montes de grupo que a gente tem no WhatsApp, são as conversas paralelas. Mas a gente, quando estava na faculdade, né, estava vindo para cá, passei na bioquímica, eu falei, nossa, minha vida começou aqui. E aí tinha as conversas paralelas. O professor falou assim, vamos parar de conversas paralelas. Conversa paralela na sua cuca. Porque você fica tagarelando na sua cabeça. Nossa, mas é neurótico. Nossa, mas psicótico. Nossa, tá deprimido, tá com sinais de ansiedade. Veja só, né? É bipolar, né? Você tem que parar de fofocar sobre o que você está vendo dentro da sua cabeça. Você tem que prestar atenção no que está acontecendo. Se você tivesse que repetir, se atende um paciente em 15 minutos, se você tivesse que repetir a história que você ouviu, você vai demorar 3. Por quê? Você resume o caso. Você só vai lembrar daquilo que te interessa. Você tem que ouvir o que o paciente diz. Aí tem uma fantasia no cuidado paliativo que você precisa de 5 horas para atender doente. Ninguém aguenta. É um saco ficar 2 horas na frente de um médico ou na frente de um profissional de saúde. Ninguém tem idade, paciência e tempo a perder com tanta evolução que tem na necessidade de falar. E aí ele passa 2 horas com o médico, vai passar 2 horas com o psicólogo, vai passar 2 horas com a assistente social, falando a mesma coisa, porque os profissionais não falam entre si. Me conta a sua história. Ele tem que contar quando ele começou o tratamento, que ele está fazendo o tratamento, que ele fez não sei quantas quimioterapias, que ele passou mal, que ele está com dor. Ah, que de 0 a 10 quanto é a sua dor? Todo mundo sabe perguntar isso agora, mas todo mundo pergunta. E ninguém lê no prontuário, ninguém se fala sobre o paciente, para você não ter que chegar e pedir a história tudo de novo. O paciente não tem... Eu fico pensando assim, cara, dependendo da equipe de paliativo que estiver disponível para atender, eu vou falar, não, muito obrigada. Eu tenho mais o que fazer do que ficar contando as tristezas da minha história. E aí tem aquele apego de falar assim para o doente, o cara comeu, tem a parte da dissolução do fogo, né, que a pessoa melhora e tal, e toma um café da manhã maravilhoso, aí chega para passar a visita, a família está super feliz que o paciente comeu, e aí chega o paliativista e fala assim, mas vocês têm consciência que ele vai piorar. Mas isso pode... Não, ele vai piorar, porque ele está morrendo, vocês têm consciência, estão preparados? Deixa de ser chato e macabro. Não é urubu, é a pessoa desagradável, inconveniente. Sabe a pessoa que bebe e fica chata? É a mesma coisa o paliativista que fica só apegado no próprio tema. Você precisa ser capaz de ter humildade de aprender uma versão nova dos fatos. Da família chegar para você e falar, mas eu acredito no milagre, você fala, eu também. E fazer aquela cara de, nojo. A família vem falar com milagre. Estão pegados, estão iludidos. Iludido está você, achando que tem certeza de tudo. Eu já cheguei na fase da minha carreira que eu estou vendo milagre. E aí, que mico que eu ia pagar se eu tivesse dito que não acreditava nisso? Que vergonha. E entrar na lista das pessoas que não olham para o paciente, que não vivem aquilo de uma forma integral. Assim, bom, não aconteceu milagre ainda, mas enquanto não acontece, deixa eu tratar a dor dele, porque se acontecer um milagre, não aproveita nada, que vai estar tão acabado de aguentar tantas noites sem dormir, deixa eu tratar o sofrimento. Aí, quando o milagre chegar, ele vai curtir muito. Humildade, gente, é um dos valores que vem depois da autoestima,
Porque quando você tem autoestima suficiente, você não tem nenhum problema de dizer que não sabe. Quando você não tem autoestima, você está querendo que os outros digam que você é bom e seguro e tudo mais, e aí você não consegue ter humildade, porque você vai estar sempre na arrogância. Ah, eu sei tudo, você, Regis mortal, não sabe. Estamos todos aprendendo. Se eu sou mais velha, eu estou errando há mais tempo. Essa é a diferença. Depois disso, você vai para um espaço que ainda é mais desafiador ainda, que é a coerência. Eu cuidei de um senhor, cara, 90 e tantos anos, que a esposa, eles eram buscadores, assim, eles viajaram o mundo para aprender sobre a vida, sobre o mistério da vida, eles estudaram muitas religiões, e aí ele estava morrendo, era o grande amor da vida dela, eles se encontraram quando adolescentes, se apaixonaram e tudo, e aí eu acompanhei muito de perto, e uma das conversas que ela teve com o líder religioso da religião dela foi: o difícil é ser coerente. É saber tudo que nós sabemos e chegar agora e acreditar naquilo que a gente disse que acreditava. É muito difícil. A coerência é você dar aula, cuidar, fazer, e o dia que alguém te encontrar no clube, na praia, no boteco, encontra a mesma pessoa que encontrou no hospital. Pode estar com figurino diferente, mas tem que ser a mesma pessoa. A gente não pode ter uma fachada de personagem como profissional de saúde, porque aí essa é uma barreira emocional. Porque você precisa ser de verdade. A gente faz cuidado paliativo, tem gente que fala para mim, deve falar para vocês também, que vocês gostam do assunto. Nossa, seu trabalho é difícil, né? Ai, que pesado. Não, pesado deve ser trabalhar no mundo corporativo. Talvez seja pesado, porque aí você não está trabalhando com gente de verdade. É gente que está tentando ser alguma mentira. Está tentando, porque nem consegue direito, né? Quando a gente trabalha com cuidado paliativo, as pessoas elas já perceberam que não dá mais tempo de fingir quem elas não são. E o sofrimento aprimora a verdade. Você está com dor, não dá para disfarçar muito. Então, essa expressão de pessoas de verdade me facilita muito a vida. É muito leve fazer isso. É cansativo fisicamente. É cansativo, acho que emocionalmente nem o tanto, mas assim, o grau de esforço que nós precisamos fazer para estarmos presentes 100% do tempo, sem sermos arrebatados por pensamentos, preocupações com o futuro ou com o passado. Está ali na frente da pessoa e está de fato ali na frente da pessoa. Tem que ter a grande conjunção, né? Sua mente, seu coração, sua voz, sua atitude, seu corpo, tudo ao mesmo tempo no mesmo lugar. Isso é muito trabalhoso. Todos esses valores, eles não são conquistas como medalhas. Ah, conquistei minha sobrevivência, beleza, vou pôr lá no armário para expor. Ah, eu conquistei minha autoestima, ponho no armário para expor. Não. Uma vez que você conquista, você tem que fazer a manutenção disso. Sabe a história do copo meio cheio, meio vazio? Ah, você prefere ver o copo meio cheio, meio vazio. Ah, é fácil decidir, né? Ah, não, vamos ver o copo meio... A pessoa que é mal-humorada, sempre vê o copo meio vazio. O nosso desafio nesse trabalho é a força que a gente tem no braço para segurar o copo. Quanto tempo você segura um copo? Cheio pela metade. Não são teus olhos que sustentam a sua visão. É a sua estrutura. É a sua capacidade de manter isto. Ver, a gente pode abrir os olhos e ver. Mas sustentar a consciência do que a gente viu é que é o desafio. E aí, cada um desses valores você vai alcançando e você vai perder rapidinho. Você perde o emprego, você volta para a sobrevivência. Você se separou, você volta para o relacionamento. Você tomou uma rasteira no trabalho, ou você teve um erro porque você estava cansado demais, você volta para a autoestima. Apareceu uma pessoa muito chata que está achando que sabe mais que você atropela a sua humildade. Então, a manutenção desses valores é desafiadora. E essa é uma das barreiras. Porque a gente vai conquistando coisas e põe no currículo Lattes, depois você põe no currículo Lattes, não sai mais de lá.
Você deu aula, hoje eu vou dar uma aula, ganho um certificado, põe no currículo, tá lá, ninguém me tira essa aula. Agora, o que a gente tem que dar conta é como que você vai chegar para dar essa aula. Como que eu passo 1h20 no trânsito e chego aqui para dar aula e preocupo com o outro lá? Isto é o dia a dia. O dia a dia não é glamour. O dia a dia é persistência. É você fazer e falar, é isso que eu quero fazer. Ah, vai ser mais difícil do que é? Tá bom, a gente vai ajustar o nosso percurso de acordo com o que a gente está vendo. A gente não fala das intempéries, a proteção contra o sofrimento? Não tem esse papo lindo? Pois é, choveu, e aí? A gente torceu para não chover, mas choveu. E aí, como é que você vai lidar? Ah, eu me preparei para 1h, me deram 20 minutos. Eu vou falar 1h? Não, meu amor, você tem que aprender a falar em 20 minutos e parar de reclamar que você tem pouco tempo. Porque enquanto você reclama, você está perdendo tempo, você já tem pouco. Então, não dá para ficar reclamando daquilo que você não tem. Ah, disciplina de cuidados paliativos só tem 10 horas. Eu fiz um TED de 17 minutos. Foi suficiente não para as pessoas aprenderem o que era cuidado paliativo, mas terminar o TED e buscar um curso. Isso elas fizeram. Então, se você não tem condição de ensinar durante 60 horas, 80 horas, você tem 10 horas, faça bom uso desse tempo. Para de reclamar que você tem pouco tempo. O estado de presença nosso faz toda a diferença na construção dessa semente e arar o solo desse coração, dessa mente que escuta o tema de cuidado paliativo. Na verdade, na nossa própria vida. Depois da coerência, você tem o fazer a diferença. E o fazer a diferença, muitas vezes, é o motivo pelo qual a gente escolheu estar aqui. Aí você escolheu um bom motivo, mas você esqueceu que você tem que construir uma história até chegar lá, de fazer a diferença. E fazer a diferença você só faz depois que você já teve consciência de todas essas outras etapas. Porque se você quer fazer a diferença para a autoestima, dançou, barreira emocional. Você quer fazer a diferença para você ser valorizado pelos seus relacionamentos? Falhou. Se fosse um jogo de tabuleiro, estava todo mundo parado sem jogar. Sabe aquela pedacinho que fala assim, vai ficar sem jogar, preste atenção no que está acontecendo à sua volta. Não espere a sua vez. Se ocupe de observar como o mundo roda quando você está parado. Quando você faz a diferença, aí você chega no mais alto dos valores, que é estar a serviço. O estar a serviço, ele é muito maior do que qualquer conquista top de linha que você possa construir em cada pessoa aqui tem uma carreira, muito mais. Meu marido é monge budista do Zen. Ele foi agora e ficou um mês no Upaya Zen Center, que é um templo. Ele foi como monge, professor convidado. Top dos tops. Aí tinha o grupo de trabalho. Todo dia tem trabalho no mosteiro. E ele ficou no grupo da limpeza. Limpando banheiro. O professor limpa banheiro também. Ele está a serviço. Eu falo, quando tem alguém aqui que é chefe do hospital? Quando o chefe do hospital decidir ficar 3 dias internado, ou passar uma noite no pronto-socorro na maca, ele vai entender o que ele está chefiando. Quando o chefe de qualquer coisa, da medicina, da enfermagem, seja o que for, da oncologia, eu falo, um plantão do residente da oncologia, do primeiro ano, é passar a noite de cuidador do paciente que tomou cisplatina que ele prescreveu. Aí ele vai entender o que significa confiança. Porque a distância entre o comprimido que eu prescrevi à boca do doente é a confiança que ele põe em mim. E aí você tem que aprender isso também. Porque isso não só vai fortalecer o seu caráter, como vai te tornar um profissional melhor. Fica ali do lado, junto do técnico de enfermagem.
Pega plantão com técnicos de enfermagem. Desafio os médicos aqui presentes a pegar plantão com técnicos de enfermagem que está cuidando do seu doente. Você vai saber coisas bem mais interessantes do que pagar a passagem de plantão do médico para médico. Existe um vício na estrutura de visão de cada uma das nossas profissões. A gente tem que abrir mão desse vício para cuidar direito de paciente de cuidado paliativo. Porque o psicólogo só vai falar da dimensão emocional, o médico só vai falar da dimensão física, o assistente social só vai falar da dimensão social. Nunca vai ser uma equipe interprofissional. Porque existem pedaços de... como se fossem territórios, que você marca território. E marca do jeito mais fedido possível, né? Sendo agressivo, sendo arrogante. Não pode marcar território assim, é feio, fica chato. Não passa essa vergonha. Partilha seu conhecimento. Aprende com o outro. Porque o propósito disso não é autoestima. O propósito disso é estar a serviço. E aí as barreiras que a gente vai ter que enfrentar são aquelas que nos desafiam a ter consciência de cada um desses espaços que a gente precisa percorrer. E aí o espaço de respeito entre nós é fundamental. Porque, como eu disse na orquestra, assim a gente pode falar também na música. Quando a Marisa Monte pega o microfone, ela não fala mal da Maria Bethânia. Ela canta. É para isso que a gente tem um espaço de destaque, seja onde for. Não usem o seu espaço para destruir o trabalho de outra pessoa, mesmo que você não concorde com o que a outra pessoa fez. Se você não concorda, faça melhor, ou faça mais, ou faça diferente, mas faça. Não desperdiça o tempo, porque a gente está muito atrasado no Brasil. Esse encontro aqui, eu espero há 30 anos. Porque eu passei por esse hospital e vi pessoas morrendo, porque as pessoas não estão morrendo faz uma semana. Elas estão morrendo, desde quando a humanidade existe, elas estão morrendo. Eu vi muita gente morrer mal nesse hospital. Eu sofri muito quando eu estava no internato. Eu esperei muito por esse dia, eu não podia perder esse dia e vir aqui presencial, porque esse dia aqui, eu não sei qual o caminho que todo mundo fez aqui. Mas muita gente não estava nem viva quando eu estava sofrendo, tudo que eu estava sofrendo. E quem estava vivo não desistiu de mudar. Então, eu espero que vocês construam aqui uma referência. Porque as referências não se constroem chegando na montanha de helicóptero. A gente sobe na trilha. E aí a gente vai ser guardião dessa trilha aí para chegar lá em cima e ser referência. E referência é algo que inspira, não é algo que apaga os outros que estão à sua volta. Tá? Vençam as barreiras. Obrigada. Nishan, residente do primeiro ano de pediatria. Uma questão que apareceu muito, somente no Instituto da Criança, na enfermaria do terceiro andar, a gente tem pacientes mais crônicos, lá a gente entra mais em contato com os cuidados paliativos mais frequentemente. Eu ouvi muito dos internos, dos pais dos pacientes, até eu entrei nesse conflito, que no óbito, no momento que uma criança falece, uma questão que sempre os internos levantavam para mim, e eu mesmo levantei para mim mesmo, era um senso de justiça. Parecia uma morte injusta, por eles serem muito jovens, a ideia de que o paciente de 85 anos, que já viveu tanto na vida, não, tudo bem, é justo. Agora, uma criança de 5, 6 anos, oncológica, que, enfim, às vezes sofre com tudo isso, parece ser uma morte injusta. Essa é uma questão que me incomoda até hoje. A senhora já pensou sobre isso? Quando está morrendo um paciente de 90 anos, tudo bem ele morrer desde que ele não seja seu pai ou seu avô. Então, o vínculo que existe entre nós e as pessoas independe do tempo de duração da vida. O que a gente tem com a morte de uma criança é a morte de um futuro. Que talvez a gente pensasse que a pessoa de 90 anos não tem um futuro tão transformador quanto uma criança. Mas eu digo que não é da nossa conta. A gente não é do Departamento da Justiça. A gente é do Departamento do Cuidado.
Então, uma pergunta que eu faço para esses pais, quando tem esse momento, né, de grande sofrimento, diz assim, mas eu não queria que isso acontecesse, não queria que isso acontecesse. Eu pergunto, você trocaria de filho por um que fosse viver mais? A resposta até hoje 100% foi não, de jeito nenhum. Então, se você não trocaria a vida do seu filho por nenhuma outra vida de maior duração, é porque a morte do seu filho cabe no tempo da vida dele. E ele não deixa de ter importância e valor e significado na sua vida porque ele deixa de ser visível. Ele vai ser um filho eterno. Então, essa pergunta alivia muito a dor da indignação. A dor da saudade, não. Mas a indignação, sim. E como eu disse, nós não somos do Departamento de Justiça. A gente não é da nossa conta por que acontece isso. E qualquer pessoa que explicar, vai explicar mal. E vai falar besteira para a família. Não me diga que Deus quis assim. Tem memes acerca disso. Tipo assim, tá de plantão, você fala assim, Deus quiser, o plantão será tranquilo. Aí aparece um meme assim, Deus falando, não quero. É livre-arbítrio que não cabe a nós tomar essa decisão. Mas essa pergunta funciona muito bem. Você trocaria de filho? Não trocaria. Então, aí eles começam a valorizar a vida daquela criança e não mais a morte dela. Tem um comentário aqui para você, que depois você pode ler também. Alguém quer mais? Mais uma pergunta, a última pergunta. Oi, eu sou da 83. Você estava saindo, eu estava entrando. E aí eu tava pensando aqui, né? Eu sou psiquiatra, eu me chamo Priscila, eu sou psiquiatra. E a gente sempre pensa, né, no psiquiatra, no terapeuta, como uma tela branca, onde o paciente vai projetar, enfim. E é muito delicado quando o paciente te convoca para o pessoal, né? É aquela coisa de... não sei se já aconteceu aqui com alguém, né? Eu fui passear um dia, eu estava na cachoeira de biquíni e dei de cara com o paciente. Era tudo... foi tão... não há o que dizer. Mas o paciente te convoca muito pro pessoal e é difícil de lidar. Eu não aprendi a comunicar más notícias, foi interessante. Eu entrei na medicina no 5º ano, quando falaram que eu tinha que dar a notícia de um paciente que tinha morrido, porque o assistente mandou o residente mandou a interna, eu como interna não podia mandar o calouro, então lá fui eu. Não tinha para quem passar. Aí eu acho que eu entendi onde é que eu tinha ido parar. Que história maluca. E aí a história deu tanta volta que eu virei professora na MED Jundiaí. E aí eu tinha que dar aula de comunicação de más notícias. Eu falei, meu Deus do céu. Olha, eu sei que eu liguei para alguns colegas, eu fiquei pensando, falei, depois de todo esse tempo, então assim, se dá tempo, fala um pouquinho do que você percebe nos alunos, porque foi até curioso, depois do que eu falei, né, de comunicação de más notícias, eu fiz uma dinâmica com eles, e um aluno me chamou depois da aula, não, mas se o paciente pedir um abraço, é um aluno de 2º ano, eu falei, você gostaria de ser abraçado pelo seu médico? Então já te respondi, né? Como é que você percebe isso nos mais jovens? É muito mais fácil com eles. Muito mais fácil. Então, a gente tem uns colegas que metem o pau na geração nova, né? Todo mundo é egoísta, ninguém presta atenção, ninguém quer mais trabalhar, né? Fazer pesquisa, não sei o quê, ficar até 18 horas a mais estudando e fazendo levantamento de prontuário para estar junto. As pessoas querem sair, elas têm horário, elas vão embora. E eu falo, a gente ensinou a geração a dar valor ao sentimento. E agora a gente reclama que eles são sentimento demais. Que preguiça, né?
Então, eu penso que os mais jovens, eles são muito mais abertos. É claro que também, de todas as gerações, tem aqueles que eram sensíveis e tiveram que destruir a sensibilidade para poder viver no meio que a gente viveu. E tem pessoas que conseguem levar isso adiante a duras penas, que foi o que aconteceu comigo. Agora, existe um certo livre-arbítrio. Você quer ser um médico frio, calculista, você pode ser um bom técnico. Não quer dizer que é um mau técnico. Bom médico nunca vai ser. Então, o cara que tem chilique, taca bisturi nas pessoas, faz humilhação, já não pode mais para ser processado por assédio moral. Mas isso não é bonito. Isso não é bem visto. A questão de más notícias. Eles vêm, os professores, eu fico pensando assim, vocês pensam o quê? Que os alunos são topeiras? Eles estão assistindo tudo ali, na primeira fila. A sua cara de pânico, na hora que a família faz uma pergunta difícil, né? O seu mau comportamento dizendo que está tudo bem, depois que fecha a porta você fala, tá ferrado, o paciente não tem uma semana de vida. Você ensina o que é mentir mal, né? Porque mente mal, fala, tá tudo bem. Tem um grupo de pacientes que fala assim, quando o médico fala, fica tranquila, eu já sei que eu tô ferrada. Então não passa essa vergonha de falar, fica tranquila. Não estamos tranquilos, estamos na encrenca, nós temos um belo de uma tormenta para enfrentar juntos. Não importa o caminho que você escolhe para dar má notícia, desde que fique claro que a pessoa não será abandonada. Porque também, se você ficar preso no protocolo para fazer um discurso, item por item de protocolo, por exemplo, SPACs, tudo que vai aparecer é que você não se importa, embora você tenha feito tecnicamente perfeito. Então, e ninguém, na hora do velório do paciente, ninguém vai dizer, ai, nossa, a doutora Ana deu a notícia da morte do papai tão bem, foi tão incrível, cuidado que ela teve com a gente para dar uma notícia. Desculpa, não tem nenhuma forma boa de dar má notícia que transforme a má notícia em boa notícia. Então não se iludam, a autoestima do médico vai para as cucuias. Por que não aprendemos? Porque não gostamos de ficar mal na fita, né? Então eu penso que, eu estou dando aula também, depois que eu fiz a questão das diretrizes de ensino, que consegui reescrever e colocar cuidado paliativo no texto, eu fui contratada pela ABC. E aí eu tenho a disciplina de cuidado paliativo. Eles, até o povo que vem da Atlética, que está podre de cansado de jogar, não falta na aula. Dorme lá atrás, assim, depois acorda e fala, desculpa, prof, eu estou muito cansado. As pessoas pedem licença para ir no banheiro, porque elas não querem perder nada. Então, e eu não ensinei eles assim. Eu falei assim, olha, não tem prova essa disciplina. Tem tarefas que tem que fazer, que se não fizer, sinto muito. Mas eles não faltam. Eles trazem as questões deles. E eles querem muito exemplos práticos. Então, eu trago pacientes para dar aula. Então, é muito mais aberto do que eu vivi, por exemplo, na psicologia médica. Que a gente tinha muita vergonha de dizer o que a gente está sentindo, o que a gente está falando. Eu falo no grupo, é um grupo de 25 alunos. Você aqui é um laboratório, você pode chorar, vou contar histórias, que se você não chorar, tem alguma coisa errada com a sua noção de realidade, né? E aí, eles no começo embargam, assim, daí a pouco tá todo mundo com a caixinha de lenço, distribuindo, assim, dividindo. Não tem problema em se emocionar. O problema acontece é quando você segura tanto a emoção que o paciente tem que te consolar. Aí não dá. Então, é bom a gente aprender a fazer gestão das emoções, sem controlar, mas sabendo que elas existem e a gente tem que lidar. Como você se sentiria se o paciente te pegasse de biquíni na cachoeira? Ora, você se sente humana, né? Aí você fala assim, tô orgulhosa de você que você veio na cachoeira, muito bom você, realmente vamos repensar a dose do seu remédio na próxima consulta. Tá de parabéns, entendeu? Você elogia aí. Eu sei que a gente gostaria de ficar o dia inteiro com você, né? Muito obrigada aí por tudo que você dividiu aí. Por favor, fique com a gente à vontade. E muito obrigada também, Henrique, por você esperar um pouquinho mais. E a gente quer muito agora te ouvir aqui. Fique à vontade, então. Essa sessão vai até 12:30, mas vamos ver o tempo que o doutor Henrique vai poder ficar. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu estou vendo, se puder abrir a câmera para eu enxergar as pessoas, porque eu estou vendo o microfone.
para poder ver vocês enquanto eu falo, já que não consegui estar... Aí, legal, tô vendo vocês, sim. Bom dia, oi Ana, oi pessoal, tudo bom? Vai sair esse encontro, Ana, há de sair esse encontro no momento. Mas vamos lá, olha, acho que falar, assim, um tema muito, eu gostei muito desse tema, né, que vocês deram para a minha fala, de barreiras emocionais no aprendizado de cuidados paliativos. Acho que já foi bastante coisa foi trazida já pela Ana, né, que ela tocou em alguns pontos nevrálgicos da discussão, que eu não pretendo repetir, mas que eu acho que vale reforçar, né, uma posição que eu diria assim, de humildade diante disso, né? A morte, ela põe a gente de joelhos. A morte, a morte não vai deixar a gente nem de biquíni, ela vai deixar a gente pelado, né? A morte, ela vai tirar tudo aquilo que a gente tenta esconder e vai escancarar diante de todos. E é muito difícil para o ser humano, né, lidar com esse lugar que acho que a Ana trouxe, né, de certa maneira da impotência, de lidar com os limites, de entender que há de se respeitar algumas coisas que são inescapáveis, e a humildade, porque a humildade, né, ela é um lugar interessante da gente pensar. A humildade, ela não é uma falsa modéstia. Tem muitas pessoas que confundem falsa modéstia com humildade, né? A humildade não é você se colocar abaixo do seu tamanho. Isso é falsa modéstia. Você tem uma posição, você tem um saber, você enfim, né, conquistou, realizou determinada situação e você se coloca abaixo, não se apropria desse lugar que é seu. Isso não é humildade. É possível ser humilde de maneira a ser alguém que, enfim, deu certo, que tem sucesso, que fez uma trajetória de conquistas. Isso é possível ser humilde tendo isso, né? E sem incorrer na arrogância, que acho que a Ana Cláudia também trouxe, né, assim, de não ir para prepotência, impotência, que é uma coisa muito comum, né? Na medicina acho que bastante comum, né, assim, egos muito inflados, né, assim, um lugar de quase deuses, né, e que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu gosto muito daquela estátua que fica em frente ao Instituto Central, aqui do HC, que o Asclépio, o deus da medicina, está de joelho, olhando para o céu, segurando o caduceu com a serpente. E eu acho que essa atitude, que infelizmente ele só foi adquirir depois de ter sido castigado por Zeus, onde ele foi morto por Zeus, o deus da medicina que a gente homenageia tanto, ele foi morto, porque ele não deixou ninguém morrer, literalmente. Ele ressuscitava os mortos, ele foi simplesmente fulminado por Zeus. E porque faltou essa humildade, né? Eu acho que ainda falta, né? Assim, as pessoas muitas vezes acabam se iludindo, né? Por poder, por sucesso, por dinheiro, por status. E eu acho que esse é um grande risco que a gente vive, porque a morte, ela não vai pedir licença, ela vai derrubar isso. E não dá para dar carteirada na morte. Sabe com quem que você está falando? Ela vai falar, não interessa. Ela não vai falar, não, desculpa, não, volto depois. Ela não... E eu acho que tem várias formas de a gente entender esse tema. Eu também, cada vez mais, dando aula, eu fico pensando como que eu consigo usar o tempo de uma maneira a passar uma mensagem e não ficar apenas sendo aquele modelo mais tradicional de ficar dando artigos. Eu vou citar alguns nomes para vocês, de algumas referências. Eu acho que vocês podem, né, buscá-las. Eu acho que são referências que podem trazer alguns insights legais para vocês. Uma coisa que eu também digo para vocês, assim, eu faço isso com os residentes. Eu coordeno um estágio com os R3 da Instituto de Psiquiatria, aqui da USP. Os R3 passam comigo e os fellows, o fellow da neurocognição, o fellow da psicogeriatria, eles passam nesse estágio comigo toda semana. E a primeira pergunta que eu faço no primeiro dia de estágio é se eles estão fazendo terapia. A Cláudia falou isso também. Então, o que eu posso dizer já, assim, né, dando um spoiler da discussão de barreiras emocionais, de aprendizado em cuidado paliativo, a maior barreira emocional que existe nesse campo é a nossa dificuldade de lidar com a nossa própria finitude, ponto. E não é um capricho. E não é uma coisa assim, que é assim, não, mas eu não tenho medo da morte. Tem. Não tenho, tem. Imagina, eu não tenho.
A morte, ela é uma ameaça universal. Existe uma teoria da psicologia que vai falar de teoria de gerenciamento do terror. E é uma discussão interessante que carrega quase um aspecto transdiagnóstico na psiquiatria. Assim, todas as nossas... Vou pensar um exemplo. Eu estou aqui e vou pensar no toque. Vem aqui um pensamento intrusivo, egodistônico, que vai falar assim, Henrique, se você não bater 3 vezes na madeira, você vai morrer. Ó a morte. Ou vai morrer alguém que eu amo. Ó a morte. Eu vou lá. Não, vou tomar água vou tomar água aqui, ó. Eu preciso fazer alguma coisa ilusoriamente para controlar esse fenômeno da morte. Eu tenho pânico, acho que eu estou morrendo. Veja, é como se em todos os nossos transtornos clinicamente diagnosticados na psiquiatria, tivesse uma raiz comum nesse fenômeno da morte. A morte, ela é uma ameaça ansiogênica, a morte dá ansiedade na gente. Ah, não, eu não tenho. Talvez você não tenha, porque talvez, quando a gente pensa no Heidegger, o Heidegger ele usa 2 nomenclaturas distintas para descrever a mesma coisa. Uma delas ele fala o ser para a morte. Ser para a morte é assim. Tá todo mundo aqui, eu tô aqui, vocês estão aí, a gente está conversando. Falando sobre morte, talvez aí fazendo uma reflexão de que nós somos finitos. Mas está todo mundo planejando o final de semana. As férias de verão, o Natal desse ano. Então há um ser para a morte que intelectualmente sabe-se finito. E existe uma coisa que o Heidegger fala que é o ser para o fim. O ser para o fim do Heidegger é assim, chegou aqui um envelope para mim, eu vou abrir esse envelope e ele vai estar com o meu anátomo patológico. Eu estou com um tumor extremamente indiferenciado, metastático. Isso é o ser para o fim. Que eu vou pensar nas férias de final de ano, eu não sei se eu vou chegar lá. Que eu vou pensar no aniversário da minha filha, do meu filho, eu não sei se eu vou estar lá. Que até na aula que me chamaram para dar, eu não sei se eu vou conseguir estar no congresso do ano que vem. Então, há uma diferença substancial entre o ser para a morte e o ser para o fim. O ser para o fim, tá, inescapavelmente, tá, do ponto de vista ontológico, ele vai se sentir ameaçado. E tudo bem. Eu não estou falando isso de uma maneira sádica. Eu estou mostrando de um lugar onde é isso. Acho que eu compreendo a Ana quando ela fala essa questão das más notícias, porque depois de um tempo que a gente já transita nessa fronteira, assim, a gente vai ficando mais... vai falando, né? Assim, vai falando. Né? Eu ouço, às vezes, de professor de 60 anos de idade, 70 anos de idade, que assiste aula, que eu dou e fala assim, nossa, eu nunca ouvi isso na faculdade, mas, nossa, se você falar desse jeito, eu fico assim, angustiado. Eu imagino os alunos do 2º ano. Eles falam assim para mim. Eu brinco que tudo que é morte agora lá no IPQ, quando tem algum tema de morte, eles me pedem para falar. Então, até que a morte nos separe na psicoterapia para os R2 eu dou essa aula. A morte e luto para os alunos do 2º ano eu dou essa aula. Psiquiatria na terminalidade da vida no núcleo forense, assim. Você vai falando, e não é só falar, tá? Porque acho que também tem isso. Treino é treino e jogo é jogo, tá? Assim, falar de morte é intelectualização. É testemunhar, beira-leito, tete a tete. Esse lugar é muito difícil. Tá do lado. E a gente não consegue fazer isso de uma maneira autêntica, como a Ana falou, verdadeira. Eu acho que pessoas de verdade cuidam de pessoas de verdade. Pessoas de mentira não vão conseguir cuidar de pessoas de verdade. Aí você vai fazer uma área que você cuida de gente de mentira, que está iludida com o ego, com aquele lugar todo, que ainda não entendeu o recado, mas vai chegar a hora, não tem como. Né? Então, quando a gente está nesse lugar, por exemplo, a paciente vira para mim e fala, mas, doutor, você vai estar comigo quando chegar a minha hora de morrer, lá no leito? E aí eu respondo para ela com muita autenticidade, honestidade, eu falo assim, se eu estiver vivo, eu vou. E ela começa a rir. Porque ela sabe que, de fato, eu não sei se eu vou estar morto, se eu vou morrer antes dela. Quando você está nessa fronteira, você sacou que não tem esse lance ilusório, onipotente, de achar que você vai, não, porque o meu KPS, meu PPS, o meu ECOG, você pode botar a escala que você quiser prognóstica. Nessa escala eu estou melhor que o paciente lá, que está com Gold, BPLC, o que você quiser, mas não dá para você controlar, gente. Olha o que aconteceu em Israel, olha o que aconteceu com os nossos colegas médicos no Rio de Janeiro, olha o que acontece todos os dias na realidade da vida. É uma ilusão onipotente a gente achar que a gente está blindado disso. E aí eu digo para vocês uma coisa. Do ponto de vista emocional, Freud dizia assim,
Inconscientemente, o ser humano está convicto da sua imortalidade. Eu vou falar de novo. Inconscientemente, o ser humano está convicto da sua imortalidade. A gente não quer nem mostrar ruga, porque a ruga aproxima a gente da morte. A gente não quer mostrar que a gente está vulnerável, que a gente está morrendo. A gente tenta esconder isso a todo custo. E assim, tudo bem, não tem problema. Mas assim, uma hora não vai dar para esconder. Uma hora isso vai chegar. E eu digo para vocês que é um privilégio poder fazer esse insight, ter essa consciência, antes de chegar derradeiramente o momento. Então, dado esse breve preâmbulo, e para não me estender muito, existe um autor que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e ele é psicólogo. Ele chama Daniel Kahneman. Ele tem um livro que fala pensar rápido, pensar devagar, enfim, ele construiu toda uma teoria psicológica aplicada à economia comportamental. Basicamente, o que ele vai dizer para a gente é que nós temos dentro do nosso sistema nervoso 2 sistemas de operação de pensamento. Um é um sistema de pensar rápido, é aquela coisa imediata. Eu bati o olho, eu já fiz um julgamento do outro, eu já sei o diagnóstico, eu já sei o que está acontecendo, eu interpreto rapidamente. E isso é um sistema rápido, mas um sistema com um viés muito grande emocional. É um viés, um funcionamento intuitivo, mas ele tem muitas lacunas, ele nos engana muito, esse sistema. E existe outro sistema que ele é mais lento, ele é mais devagar, ele vai fazer você pensar, peraí, calma. Né? A Ana Cláudia falou do milagre, por exemplo. Né? A pessoa veio falar de milagre, às vezes no rápido você já vai para um preconceito, então até o contrário, já vai, não, o milagre vai acontecer. Existe um outro sistema que vai falar, calma, deixa eu entender o que essa pessoa está falando, deixa eu ver o que eu acredito sobre isso, onde isso me pega, o que é essa questão de milagre, o que é o entendimento dessa dinâmica. O milagre é não morrer? O milagre é viver bem até morrer? O milagre é vida eterna? O milagre é uma dimensão não material? O milagre é a cura da doença pelo exame que não normalizou? O que é milagre? Então esse sistema 2, ele vai, de certa maneira, modulando esse sistema 1, ou interagindo. Algumas pessoas são muito mais do sistema 1. O mundo de hoje é rápido, né? As pessoas querem tudo para ontem, ninguém mais quer esperar muito, né? Já deve ter gente aí, pô, seu almoço, nossa, essa aula tá demorando, o celular vibrou, já pegou, já respondeu uma mensagem, já tá ligando pro outro, já tá pensando, né? A gente vive sequestrado e distraído nesse funcionamento, desse mundo moderno. E o sistema 2, ele vai fazendo isso na neurociência, a gente chama isso de mecanismo bottom-up e top-down. Bottom-up é de baixo para cima, é quando você tem um pânico. Quando você tem pânico, crise de pânico, você não pensa mais, você só em desespero. O sistema que tenta modular isso se perdeu. E o sistema top-down é aquele que, olha, eu estou começando a palpitar, eu estou ficando um pouco ansioso, calma, deixa eu tentar entender, deixa eu respirar, o que está acontecendo, calma, deixa eu ver, estou vivendo uma situação assim, não, aquilo está acontecendo, tá. Então, esse autor que vai falar isso, ele ganhou o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas por uma razão que é interessante entender, que é a seguinte: para tomar decisões de investimento econômico, financeiros, apesar de nós acharmos que nós pensamos, racionalizamos, escolhemos o que é melhor, a gente, na verdade, faz isso de maneira emocional. O que comanda as nossas tomadas de decisão não é a razão. A razão, ela só vem para tentar justificar o que minha emoção já escolheu. Então, esse autor, ele mostra isso do ponto de vista financeiro. Agora, você imagina no ponto de vista pessoal, o que interfere mais. Então, eu acho, e aí uma coisa curiosa que ele vai falar, a Ana Cláudia falou dos valores, né? Que nessa balança na tomada de decisão, nós somos muito mais influenciados pela aversão à perda. Nós temos medo de perder mais do que vontade de ganhar. A gente tem medo de perder. O medo da morte é esse medo. E não é só, tá? Se você não quiser pensar na sua morte, pense em alguém que você ama muito. Falamos de morte de criança, filho, esposa, pai, mãe. É isso. Marido. Quem que você tem muito medo de perder? A gente vai tentar fazer de tudo para evitar a morte, a perda dessa pessoa. E a medicina, talvez muito influenciada, e aí é legal, a Ana Cláudia falou de autoestima, né? Não confundir autoestima com autoenamoramento, com vaidade. Onipotência, de novo. Né? A vaidade é aquela coisa, não vou perder, e não vou perder, como que eu vou deixar a morte vencer?
Eu sou médico. Se a morte vai vencer, não vai. Eu vou vencer a morte. Não vai. Você pode vencer uma batalha. Que bom que a medicina vence batalha. A gente consegue evitar que pessoas que a gente ama morram. Oh, maravilhoso. Tratamentos fantásticos. Agora, a batalha final, o paciente uma vez falou, doutor, a morte é tão certa do seu triunfo que nos dá uma vida de vantagem. Ele estava certo. Então o que a gente faz com a vida que a gente tem? Enquanto tem tempo, tá todo mundo aqui hoje rígido, jovem, de novo, planejando férias de final de ano, Natal, Ano Novo, viajar, vou encontrar, vou fazer. Aproveita para viver a vida toda com essa consciência. Porque deixar isso para o final é um risco gigantesco. E às vezes não dá tempo de muita coisa. Então eu falei do Daniel Kahneman. E quando a gente fala do ego é aquela coisa, né? Assim, quando eu falo de mim. Eu estou tentando não falar de mim, eu, Henrique. Eu estou tentando falar de coisas, de pensamentos, de teorias, de entendimentos. Porque é muito comum nós falarmos da gente, né? Eu isso, eu fiz aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu acumulei. Esse tal de ego é aquilo que a gente chama de eu. Então o eu, ele se identifica como imagem corporal, com a roupa, com sei lá o que eu tenho, títulos, né? O látis, como a Ana Cláudia falou, com seja lá o que for. Isso é uma ilusão, porque o eu, ele é algo perene. Ele é algo mutável. Se eu sofrer um acidente, tomar um tiro, eu vou ficar sem andar. Se me roubarem tudo que eu tenho, se eu for levado para um campo de concentração, se eu for sequestrado pelo Hamas, o que acontece com o eu? O que é esse tal de eu que a gente vangloria tanto? Né? Então, o ego, ele não todos, veja, sem, né, por favor, assim, não vamos falar que o ego não é importante. O ego é importante. Quando na psiquiatria, alguém que se desconecta do seu ego, a gente chama de loucura. A pessoa ficou desconectada, desorientada, né, psicicamente, autopsicicamente, ela se perde. Então o ego tem a sua importância, estou dizendo só quando a gente infla muito isso. Talvez seja o risco. É tão perigoso a gente se perder do ego quanto a gente ficar inflando muito ele. E eu gosto muito da ideia de egocídio. É uma ideia que vem muito próxima à discussão de suicídio. Não é um suicídio, mas é uma morte do ego, por uma transformação do ego. E cura na medicina clássica significa exatamente transformação do sentimento. Para a gente se curar, e aí a gente pode morrer curado. A gente vai precisar passar por um processo de transformação profundo, mas veja, é tipo uma morte mesmo. Vai doer, vai machucar, não é fácil. E aí quando a gente fala do ego, por que eu estou trazendo isso? Porque as barreiras emocionais que nós temos na vida, não só para aprender e lidar com a morte, a finitude, o cuidado paliativo, ela vai levar a gente para mecanismos de defesa. Então, nós temos vários mecanismos de defesa do ego, que basicamente são mecanismos que fazem o meu ego se sentir menos ameaçado com a morte. Posto que a morte é uma realidade inescapável, e sim, ela gera uma angústia gigante, como que eu consigo me proteger dessa ameaça? Com os mecanismos de defesa. Um que nós profissionais de saúde usamos muito é a racionalização e intelectualização. Estudar sobre a morte não te blinda de morrer. Intelectualizar sobre a morte não te protege de morrer. Pelo contrário, você vai se dar conta, conforme você for mergulhando nessas leituras, nesses estudos, nessas aulas, nesses cursos, você vai se dar conta do quanto que você já está morrendo. O quanto que o tempo é uma ilusão. E como é que a gente está usando esse tempo. Então, mecanismos de defesa nós temos vários. Tá? Deslocamento, repressão, formação reativa. Formação reativa é assim, eu sinto uma emoção muito ruim com a morte. Aí eu vou lá e faço o inverso. Ao invés de ter muito medo e pavor e desespero e querer fugir dela, eu vou falar que eu sou um super defensor da questão da morrer. Morrer é lindo, é romântico. Olha como é lindo morrer. Não é lindo morrer. Isso chama mecanismo de defesa e chama formação reativa. Sabe aquele chefe que se odeia? Aí a formação reativa fala, você é amigo. Não, ele é ótimo. Maravilhoso. Olha, ele faz isso pro bem de todo mundo. Ele exige a gente pra gente aperfeiçoar. Isso é formação reativa. Eu estou reprimindo uma emoção e estou tentando fazer isso virar algo virtuoso, legal. E com a morte não é diferente. Com a morte não é diferente. A gente faz isso com a morte. E é um risco. A gente tenta evitar a morte. A gente vai começar a falar de eutanásia. Já que eu não consigo controlar, eu quero controlar. Deixa eu escolher. Eu vou me matar, então, suicídio assistido. A gente começa a entrar nesse lugar do controle, da onipotência, de um fenômeno que a gente fica humilhado e de joelhos. E tem um mecanismo de defesa, e aí eu vou falar para vocês de um livro. Se tivesse um livro para vocês que eu sugeriria, um livro legal de ler, denso, mas muito legal,
um clássico da década de 70, que foi escrito nem por médico, nem psicólogo, uma pessoa que não é do área da saúde, mas que escreveu isso, chama A Negação da Morte, do Ernest Becker. Se vocês não gostam muito de ler e não querem ler A Negação da Morte, é um livro baratinho, tá, eu vi agora a edição mais nova que eu comprei, eu tenho uma edição muito antiga, eu comprei uma edição mais nova dele agora, está em torno de R$50. Vai ter aí aquele desconto do final do ano de novembro da Amazon, vocês acham o mais barato. A Negação da Morte, do Ernest Becker. Se vocês quiserem um exemplo cinematográfico desse livro, levanta a mão para mim só para eu saber quem que assistiu um filme que se chama Não Olhe Para Cima. Bastante gente, ótimo. Foi lançado na pandemia. Legal. Muita gente assistiu. Esse filme podia se chamar Negação da Morte. As pessoas não olham, não é que elas não olham para cima porque elas não querem olhar para cima. Elas não dão conta. Olhar para essa realidade inequívoca da finitude não é só para quem quer. Não é. Então, eu quero estudar paliativo, eu quero trabalhar com paliativo, eu quero... É difícil. Inclusive, a saúde mental de quem trabalha com cuidado paliativo tem que estar muito em dia. Eu ouço também direto, nossa, Henrique, mas você foi trabalhar com isso, você podia ter feito cirurgia plástica, você podia ter feito uma área que vai fazer as pessoas bonitas ficarem mais bonitas, você foi querer trabalhar com psico-oncologia. Como é que você consegue? Eu tenho 2 psiquiatras que me vêm toda semana. Não, 2. Análise e supervisão toda semana. Para conseguir, e de novo, não é porque eu acho cool, é porque eu preciso. Então, esse lugar de voltar para si, de voltar para o pé, não é nem o pé no chão, eu costumo dizer que é o joelho no chão. É conseguir ter uma posição de humildade. E aí a gente já começa a falar de uma dimensão transcendente, de algo muito maior que a gente. Pra vocês terem uma ideia da nossa onipotência, nós achamos que nós somos os únicos seres dotados de consciência, de racionalidade no mundo. E se a gente olhar para a NASA, James Webb, o telescópio que foi agora, né, voar para o cosmos e nos trazer informações, eles estão revendo tudo que eles entendiam sobre o tamanho do universo. Quem somos nós na fila do pão para achar que a gente sabe tudo sobre a gente? A gente não sabe. A gente acha que sabe. Eu sou psiquiatra, eu faço terapia 20 anos, eu tenho 2 psiquiatras toda semana. E vira e mexe me surpreendo com coisas minhas que eu não tinha noção. E eu ouço as pessoas hoje falando com tanta certeza das verdades que elas acreditam. Assim, se não quiser mexer nisso, não tem problema. Eu posso falar, não vou fazer cuidado paliativo. Esquece esse negócio de barreira emocional. Ih, deixa, vou fazer outra. Beleza, vai fazer. Mas veja, a finitude não vai dar para escapar. Pode ser que esquizofrenia eu não tenha, que transtorno bipolar eu não tenha, que insuficiência cardíaca eu não tenha, que câncer eu não tenha. Morrer eu vou. Todos nós vamos. Mais do que isso, nós já estamos morrendo. E quando eu falo isso, apesar, é aquele tipo de notícia difícil que a gente tem que dar. Às vezes, né, tem pacientes, tem que dar, é o papel, não, estamos aqui, me pediram para dar uma aula, eu vou falar, desculpa, putz, eu podia falar coisas legais, romantizar, fazer, né, assim, mas eu acho que talvez a mensagem que eu penso que seria importante ser passada não seria. Por isso que eu estou trazendo essa conversa desse jeito, com essa reflexão. Eu vou encerrar e vou deixar aberto para a gente poder, se alguém tiver alguma pergunta ou quiser trazer alguma coisa para a gente pensar junto, eu agradeço. Muito obrigada. Podemos ter ainda mais uns minutinhos, então, para algumas perguntas. Nós temos mãos levantadas aqui. Quem tiver em casa também, quiser levantar a mão, mas vamos tentar começar com quem está aqui. Então. Posso começar? Bom dia, doutor Henrique. Eu me chamo Andréia e trabalho no Instituto Nacional de Câncer.
você me deixou profundamente tocada. Então eu vou ter que falar um pouquinho do meu eu para que as pessoas possam entender a profundidade do trabalho das paliativas. Quando eu iniciei meu trabalho na unidade de cuidados paliativos do INCA, eu já tinha 25 anos de trabalho na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, como recém-concursada, eu tinha a prepotência de achar que o fato de eu ter 25 anos de experiência no hospital geral, eu sabia tudo. E um agravante, eu tinha acabado de sair de um grave problema, né? Foram 5 anos longos, desculpa, de tratamento, depressão. Eu sou uma sobrevivente. E me deparei, eu não tive escolha, ou eu ia para aquela unidade, ou eu desistiria de uma nova vida, do meu concurso. Então, eu enfrentei. E, resumindo, com o meu dia a dia numa enfermaria, eu tive contato com a finitude, e a finitude do outro me deu sentido à minha própria vida. E eu vi o sentido do amor que eu tinha pelas pessoas e por mim, e pelas coisas que eu fazia. E a partir do meu trabalho, eu consegui entender a vida que tinha pela frente, né? E que eu poderia vencer a minha doença. E eu consegui, né? A partir do momento que eu consegui ver a dor do outro, que talvez não tem como comparar com o sofrimento meu ou do outro, né? E você, não sei, eu tive vontade de te falar e falar para o público agora a importância do amor que você empenha no seu trabalho, seja qual for, né? Então eu encarei a minha fragilidade como ser humano, a minha arrogância, a minha prepotência como intelectual. É uma bobagem isso, não é uma boa estudar. E, enfim, sentir que nós temos um sentido na vida, que a gente não pode estar desconectada do planeta, né? Agora eu estou aqui, moro no Rio de Janeiro, né, numa situação tenebrosa, e aí você pensar na Síria, você pensar nas crianças palestinas. Então, enfim, esse é o eu e o outro o tempo todo. E o que eu tiro de lição das coisas que você falou? O meu medo da finitude me deu forças para eu continuar dando sentido à minha própria vida. Obrigada. André, eu só tenho a te agradecer. Te agradecer pelo relato, te agradecer por não ter desistido. E a gente vê que esse renascimento, fala isso de morte, renascimento, pré-morte, a ideia do egocídio, transformação, cura, que é o que os gregos chamavam de metanoia, transformação do sentimento, e o amor é o fio condutor, eu não tenho dúvida disso, é o que faz a gente se transformar. Então, obrigado, muito, pelo que você falou. E eu acho que isso leva a gente para essa dimensão, que quando a gente pega as pessoas que começaram com cuidados paliativos no mundo, Cicely Saunders, Elizabeth Kubler-Ross, 2 mulheres gigantescas, né, pioneiras, é evidente que elas vão levando o campo delas de discussão para a espiritualidade, para a dimensão cósmica. Não dá para eu ser feliz 100% se tem criança morrendo, se tem mulher sendo exterminada, se tem estupro. Não dá. O coletivo é esse lugar, né? Então, acho que o propósito, e como a gente está a serviço, como a Ana Cláudia disse, a serviço do cuidado, e não de uma maneira, né, vamos dizer assim, onipotente, de se desligar de nós. A gente tem que cuidar da gente para cuidar do outro. Então, assim, obrigado. Eu queria perguntar um pouco sobre o polo oposto. A gente falou muito sobre
a sensação de onipotência do profissional de saúde. Eu queria perguntar um pouco como lidar com a síndrome de impostor. Porque às vezes, diante de um tema que a gente percebe que é tão sensível, tão complicado, a gente se sente um farsante mesmo. Eu tive a experiência, eu estou trabalhando com atenção domiciliar, eu acabei conduzindo algumas reuniões para dar más notícias para os familiares, e quando a reunião corre bem, quando as pessoas, quando termina a reunião e as pessoas se sentem ou verbalizam estarem agradecidas, eu me sinto pior, eu me sinto como se eu tivesse conseguido enganar alguém. Então, esse é um tema que tem chamado muito a minha atenção. Qual que é o seu nome? André. André. Obrigado, André, pela pergunta. Achei ótimo, né, a sua colocação. Eu acho que a Ana Cláudia trouxe um pouco esse lugar da autoestima, né? Eu acho que é um elemento importante para nós, e obviamente que isso é uma questão muito pessoal, da gente ver onde que estão nossas feridas, de não se sentir suficiente, né? Às vezes a gente pode ter feridas, né, que vão fazer com que a gente aprendeu ao longo da vida a não ser nunca suficiente, né, a sempre precisar atender, a sempre precisar ser valorizado pelo outro. A gente não aprende que a gente tem que se valorizar. E eu vou te falar uma coisa, assim, André, eu não tenho dúvida que você faz um ótimo trabalho, pelo que você acabou de descrever. Que as pessoas, no final de uma conversa dessa, elas, né, estão ali gratificadas pelo que você fez. Cuidado paliativo, a gente tem que dar notícias difíceis, na psiquiatria também, na psicoterapia também, né? A gente tem que falar coisas que às vezes as pessoas, né, sabemos que é importante que elas saibam, mas elas não, obviamente, se elas puderem escolher, elas vão estar em outro lugar, né? E o que eu vou te falar, André, assim, é um trabalho difícil nosso, não é um trabalho, né, fácil. E um lugar que vai fazer a gente contrabalancear um pouco isso é poder ter momentos onde a gente pode dar também boas notícias. Eu não estou falando só para o paciente, porque existem boas notícias dentro das más notícias. Você ter olha, você tem um prognóstico, de repente, que a gente entende que está limitado com o tempo, tem uma possibilidade de falar, putz, vamos fazer esse tempo ser o melhor possível, me conta, o que é melhor que você quer, sabe? A gente consegue trazer essa perspectiva. Porque tem gente que tem muito tempo e não vive bem. Não é uma questão só qualitativa. Só quantitativa, é qualitativa. Então, eu acho, André, uma coisa que eu acho que é importante no nosso trabalho, eu vou dar um exemplo de uma mensagem que eu recebi ontem de uma psicóloga que me mandou uma mensagem e falou assim, Henrique, eu estou te mandando uma indicação de uma paciente que é assim, muito grave, um caso super complexo e tal, e eu sei que você gosta desses casos difíceis, né? E aí eu respondi para ela assim, eu falei assim, Ana, na verdade eu gosto de praia, água de coco, churrasco com os meus amigos, viagem com a família... Mas eu adoro meu trabalho e faço o meu trabalho, né, nos casos mais difíceis. Então, André, querido, beba um pouco da fonte vital, prazer, né, da retribuição que a gente pode ter da vida, das coisas. Trabalhar demais, às vezes, pode levar a gente para um burnout. A gente pode ficar esgotado, mesmo fazendo um bom trabalho. Isso é ruim, porque o burnout ele pega profissionais excelentes que começam a se sentir esvaziados, né? Acho que quando a gente fala da morte, dar uma notícia de morte não é uma questão de impotência. Porque se a gente entender que morrer é falência profissional, tá todo mundo lascado. Né? Tá todo mundo lascado. Agora, pelo contrário, eu faço essa comunicação com os meus pacientes, mesmo fora de doenças graves, do ponto de vista físico. A terapia existencial, já pegando o gancho com o que a Andrea falou, tem um psiquiatra norte-americano, que é o Irving Yalom, que trabalha com terapia existencialista, ele fala disso daí, isso é um propulsor para o nosso desenvolvimento existencial, a questão da finitude. Saber se finito não precisa ser só lá na doença grave. Agora, para você, André, eu acho que assim, eu diria para você tentar se apropriar e viver um pouco também o lado gostoso, o lado fora do trabalho, as notícias boas, os momentos de prazer na vida, né, que te deem alegria, te deem satisfação. E a gente precisa aprender isso, porque no nosso sacerdócio, às vezes a gente só vai na entrega. Essa sua sensação, meu, eu fiz até interessante, tem uma publicação que eu fiz na internet, eu costumo escrever depois que eu vivo algumas situações muito intensas, é meu desabafo ali, né? E eu me lembro de uma paciente que eu acompanhei, que eu saí do quarto dela, eu me lembro que eu dei a notícia para os filhos dela e para a mãe dela, que ela estava morrendo,
porque era já fim de linha, ela estava já numa, enfim, uma peritonite bacteriana, metástases em múltiplos sistemas, ela estava no fim de linha, assim, processo ativo de morte. E eu lembro que eu fiz já tinha feito trabalho com ela ao longo do tempo, eu comuniquei isso para a mãe e para os filhos, eles me agradeceram, e eu não sabia o que fazer. Eu falei, como que tá me agradecendo? Tô falando que a mãe deles tá morrendo. A pessoa que eles mais amam tá morrendo. A filha dessa senhora tá morrendo e eles estão me agradecendo. Eu saí do quarto e eu encontrei a oncologista no elevador, e aí a gente se olhou e estávamos nós dois chorando. E tudo bem. E não é porque não é porque foi uma falência, ou porque eu não pude cuidar, não. É porque é muito emocionante esse tipo de troca. Esse lugar do cuidado paliativo, ele tem uma intensidade emocional muito grande. E ter espaços para ventilar isso, aí a gente fala da terapia, da supervisão, desses espaços. Já reparou que profissional de saúde, quando sai com um profissional de saúde, só fala de coisa de saúde? Só fala do plantão difícil? É quase um estresse pós-traumático que a gente precisa ventilar a experiência traumática, né? Então, por isso que eu digo assim, é importante esse lugar, mas é importante também ter os momentos bons, sabe? Poder se conectar com a vida. Você se conectando com a vida, você vai ajudar a pessoa, mesmo morrendo, a se conectar com a vida enquanto está morrendo, porque você também está. E é isso que a gente tenta fazer o tempo inteiro. Se todos os hojes eu puder estar conectado com a vida, o último hoje da minha vida eu vou estar em paz. Pelo menos, não vou dizer bem, porque ninguém nunca está, a gente sempre quer um pouquinho mais, né? Uma sobrevidazinha ali, com qualidade, mas a gente vai ser menos dolorido. Por isso que eu acho que esse tipo de insight que a gente está trazendo de consciência vai para esse lugar. A gente tentar entender isso dessa maneira. Mas eu vou ficar quieto que eu já falei demais. Tem mais alguém? Última colocação. Vanessa? Boa tarde, eu sou a Vanessa, eu sou enfermeira do Pronto-Socorro Infantil, sou membro do grupo também de cuidados paliativos, e que manhã enriquecedora que a gente teve, né? E ouvindo as falas, tanto dos dois últimos palestrantes, estava conversando até com a Fabi, o quanto é importante a gente exercitar a nossa habilidade em cuidados paliativos no nosso dia a dia. E é uma habilidade que se constrói, algumas pessoas têm mais facilidade, outras mais dificuldades, né? E acho que esse reconhecimento é muito importante. O que a gente tem no HU hoje em dia é uma realidade de pessoal, de quadro de profissionais, bastante escassa, né? A gente vem aos poucos repondo aí o quadro de profissionais, e acho que falar um pouco dessa vertente do âmbito profissional mesmo, do profissional, né, que você comentou, tanto você quanto a palestrante anterior, Ana Paula, falou a respeito da terapia, da psicoterapia, da importância da gente cuidar também do nosso emocional, e o quanto esses espaços, né, de troca, de momentos, né, para realmente compartilhar essas angústias, a gente tem essa escassez, né, sobretudo sobre uma iniciativa, muitas vezes que tem que ser individual, uma motivação da própria pessoa de se enxergar, não estou bem, preciso buscar ajuda, e considerando que para muitas pessoas, do ponto de vista financeiro, não é possível, o quanto é importante esses espaços serem criados, né? Então, acho que não só aqui, quanto fora, né, também atitudes de bem-estar dos profissionais, incentiva essas práticas e buscar ajuda e procurar ações mesmo e atividades que vão, de alguma forma, também impactar no como esses profissionais vão lidar com as situações de cuidados paliativos, porque se a gente não está bem, a gente não consegue também dar um bom cuidado, exercer a empatia e conseguir se aproximar das emoções e do que o paciente precisa para dar um bom cuidado, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, se você tem alguma recomendação para a gente, alguma dica. Obrigada e parabéns pela palestra. Obrigado, Vanessa, pela sua fala, né, extremamente importante, né, extremamente importante o que você está trazendo. No HC nós temos o Grapal, que é um serviço, né, de atendimento psicológico, né, onde os residentes eles têm acesso, a equipe multi, a gente consegue direcionar e endereçar isso para o Grapal, e é um trabalho bem alinhado, e digo que o Grapal ainda precisaria de muito mais força para dar conta da demanda.
pensando, vamos dizer assim, né, de uma maneira mais, de um cuidado profissional. E eu não estou falando necessariamente de psiquiatra, de remédio, talvez uma busca, né, de uma psicoterapia. Existem serviços de psicoterapia com valores mais acessíveis. Eu acho que é um caminho, né, de autoconhecimento, de busca de cuidado, que eu acho importante, eu concordo com você, ter espaços para ventilar, alguns encontros de equipe para poder discutir um caso. Você vê, um momento desse aqui, que a gente tá, que eu estou falando mais do que ouvindo, eu gosto de ouvir também, mas é uma coisa de troca, né? Acho que mobilizou, a gente consegue trocar, falar de um caso clínico, discutir. Tem várias maneiras de ventilar essas informações e essas emoções, porque a gente vai ajudar o outro a lidar com a sua própria finitude, com as suas próprias questões emocionais ligadas a isso, ao passo que a gente vai conseguir fazer isso conosco. Senão, você tem toda a razão, e é muito comum na área da saúde aquela coisa do faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? A pessoa põe o jaleco, acha que está blindada, né? E aí vai lá e começa a falar o que tem que fazer. Não, você tem que dormir bem, a pessoa está sem dormir. Você tem que se alimentar bem, estou comendo tudo errado. Né? Não fumo e não bebe, estou enchendo a cara. Né? Então assim, não, as relações têm que ser saudáveis, eu estou numa relação conjugal horrorosa, brigando com Deus. Então assim, eu acho que isto é muito mais regra do que exceção. E aí, Vanessa, eu acho que você tem toda a razão quando você falou, até para a gente pensar em ir além de uma psicoterapia ou de um cuidado profissional, são redes de apoio, grupos, atividades, né, saudáveis. Isso é possível na nossa sociedade, encontrar esses espaços, criar esses espaços. Então, de atividade física, de encontro para fazer meditação, contato com a natureza, ir até Ibirapuera, fazer uma atividade que... Bom, a HU é um lugar maravilhoso, a universitária é um paraíso para mim, assim, dentro de São Paulo, né, cheio de árvores, possibilidade de poder fazer um encontro embaixo de uma árvore, num lugar aberto, e poder discutir, sair um pouco dessa rotina dura que a gente vive muitas vezes. E aí, Vanessa, o que me veio aqui te ouvindo, me lembrei que você falou, né, às vezes você está vendo alguém que não está bem, né, e você fala, como é que eu posso dar esse toque? Acho que a gente pode, se tiver uma intimidade, de chegar e sinalizar, né, uma forma que a gente tem de fazer isso, muitas vezes, na psiquiatria e psicoterapia, é através da supervisão, porque supervisão, né, eu vou falar de um caso que eu estou atendendo para um psiquiatra, né, quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais Pedro do que Paulo, né, é uma dificuldade minha no caso, sou eu, né, não é a pessoa. Então, quando alguém vai te passar um caso, você está vendo que a trava que está atrapalhando, ele provavelmente é um problema da pessoa, até, né, óbvio, do paciente, mas o supervisor ele consegue fazer essa separação. Então é uma forma de chegar junto e tentar dar um toque. Para os meus R3, que são R3 da psiquiatria, acho que o psiquiatra por si só já precisaria ter terapia, né? Então tem e vai fazer um estágio paliativo, eu acabo reforçando esse lugar. Quase todos que chegam já estão fazendo terapia, ou então me pedem indicação. Agora, tem uma coisa do AA e do NA, que eu acho, para mim, assim, o AA e o NA, muito parecido com cuidados paliativos, abre muito essa dimensão espiritual, né, na sua história, na sua forma de trabalhar, nos 12 passos, é muito uma coisa de aperfeiçoamento da espiritualidade. Mesmo do Al-Anon, para os familiares e tal, e tem uma coisa que é assim, e que eu digo para vocês, eu diria porque são professores que têm R-, que têm pessoas que estão querendo buscar aprender com vocês, e eu digo isso de mim também aqui nesse papel, nesse lugar. O exemplo, ele não é a melhor maneira de ensinar. É a única. Eu vou falar de novo, isso eu aprendi no AA. Alcoólicos Anônimos, experiência antropológica aí numa sala deles. O exemplo não é a melhor maneira de ensinar. É a única. Eu seria extremamente, a Ana Cláudia falou da congruência, né? Eu seria extremamente incongruente vir aqui falar isso se eu não estivesse cuidando de mim. Se eu não tiver, eu preciso fazer isso pelo exemplo. Até para meus pacientes. Uma vez me indicaram, uma oncologista me indicou, o paciente chegou e falou assim: ela indicou o senhor porque ela falou que você é um médico que faz aquilo que você fala para a gente fazer. Tipo, para mim é elementar isso. Né? Não devia ser uma exceção, devia ser a regra. Então, o profissional de saúde cuidar de si é isso. Às vezes eu estou tentando cuidar do outro e não está funcionando e não está indo. Olha para si. Cuida de si. Isso é um exemplo. Isso é poderosíssimo. E dizem, né, no AA, que ele não é a melhor maneira de ensinar, é a única. Né? Então, acho que, digo isso aqui, acho que ter essas atitudes saudáveis, buscar esses lugares, né, abrir esse espaço, tentar fazer, é isso. Né? E cuidado que nós, profissionais de saúde, somos muito do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, de entrar nessa coisa de cuidar ao extremo e entrar em burnout. Então, né, acho que essas falas, né, achei interessante, a Andréia trouxe um lado da sua vulnerabilidade, o André trouxe um lado da sua vulnerabilidade, a Vanessa está trazendo um lado da equipe nesse componente de vulnerabilidade. É disso que a gente está falando. Né? Vamos cuidando uns dos outros.
esse tipo pelo menos no meu entendimento, esse tipo de aula, quando eu tento passar essa mensagem, é nesse sentido. E não é idealizado, essa coisa que às vezes a gente vive, não. Às vezes é conta-gotas. Sai um dia mais cedo e vai tomar um ar na praça, vai tomar um ar, vai descansar, vai assistir um filme, vai ficar com alguém que você gosta. Conta-gotas, para não entrar no burnout. Porque eu digo, a gente fala isso, né, no consultório, às vezes eu tenho que falar para as pessoas, ou você vai, né, por bem, pedir umas férias e descansar, ou eu vou ter que te afastar. Porque a pessoa adoece. Então, a Ana Cláudia fala isso, pena que ela já foi embora, que ela fala assim, a primeira vida que a gente tem que salvar é a nossa. Se eu não ficar atento a isso e cair na armadilha de que eu vou salvar o mundo, eu vou entrar naquele mito do herói que morre jovem e tragicamente. Então tomemos esse cuidado, porque a gente é humano, a gente não é, né, dessa onipotência, tem que tomar cuidado. Muito, muito obrigada, doutor Henrique.